É sempre uma alegria muito grande quando temos a oportunidade de ir para cá vir, né? A gente sabe que vai rever amigos queridos, então a gente vem sempre, né, com bastante alegria. E é essa alegria que espero, né, nos contagie, para que com as bênçãos do Criador, com as bênçãos de Jesus, nosso Senhor e Mestre, a gente consiga aproveitar verdadeiramente, como foi dito aqui, essa oportunidade da noite. Eu vou fazer uma divulgação, né? Estou aqui fazendo uma propaganda, né, para nós, né, da 7ª Jornada Espírita pela Valorização da Vida, que vai se realizar no dia 7 de setembro, lá no Centro Espírita, né, no Grupo Espírita Joana de Ângeles, ali em Santo André, né, próximo ali do Cadeião, né. Então, acredito que vocês conheçam, e vamos ter, né, agora para o dia 7 de setembro, a 7ª Jornada de Valorização da Vida. E é um trabalho que é realizado assim com muito amor, com muito carinho, vai envolver a evangelização infantil, a pré-mocidade, a mocidade e, lógico, nós, né, os adultos, e um pouquinho mais adultos assim, né, entendeu? E vai ser um encontro muito gostoso, né, um ambiente bastante fraternal, e pedimos, né, a vocês, se tiverem disponível lá na agenda, dia 7, né, de setembro, na 7ª Jornada de Valorização da Vida, das 8 às 12h30, tudo bem? Aqui eu deixei uns folhetinhos com o Ivanil e tem um QR Code aqui, que é possível, né, apontar a câmera para ele e fazer a inscrição. Se não conseguir, pode ir também da mesma forma, tá? Porque vai ter espaço suficiente para todos, né? Como diz, né? É casa de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então, por favor, fica o convite, né, para o dia 7 de setembro, das 8 às 12h30, a 7ª Jornada para a Valorização da Vida. E nós aproveitamos, né, porque nós sabemos que vida nós temos uma quando saímos das mãos do nosso Pai, nosso Criador. E existência nos vários orbes pelos quais necessitamos passar são inúmeras, para que nós consigamos assim realizar um progresso como espírito imortal que necessitamos realmente progredir. Afinal de contas, o Senhor da vida não quer que nós, suas criaturas, permaneça da forma que saímos de suas mãos. Necessitamos evoluir. Para tanto, Ele nos concede inúmeras reencarnações para que a gente possa, assim, realizar o nosso progresso de espírito imortal que somos. Tudo bem? Tranquilo? Fácil, né? Isso é muito bom. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos refletir a respeito de uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, itens de 21 a 22. É muito fácil, né? Eu sou o Denival, né? Voluntário trabalhador do Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, ali na Vila Linda, né? Bem pertinho aqui de vocês. E sou expositor pela USE Municipal de Santo André. E esse item aqui, para mim, né, e para o pessoal lá da minha casa, é bastante difícil ainda. Mas para vocês aqui, né, acredito que vocês tiram de letra, né, que vocês não têm todas as dificuldades que nós temos lá, tá? Então vamos ver o que está contido no capítulo 2, itens de 21 a 22 do Evangelho de Marcos. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. De outra forma, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho fará arrebentar os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Pelo contrário, vinho novo é posto em odres novos. Então,
o que Jesus queria dizer para nós, né, naquele momento, com essa analogia que ele traz para nós? Ele diz para nós, né, que se desejamos verdadeiramente absorver o conteúdo dos seus ensinos, que é o vinho novo, nós devemos nos colocar na posição de nos renovarmos como espíritos imortais que somos. Nós não podemos permanecer na postura de Gabriela. Lembra a síndrome de Gabriela? Então nós temos que nos colocar na posição de nos renovarmos como espíritos imortais que somos. Quantas reencarnações nós já passamos, nós já detemos, e quantas vezes nessas infinitas reencarnações nós nos propusemos a nossa renovação íntegra, verdadeira. Não aquela, eu me candidato à renovação, mas eu não sei até onde eu vou conseguir ir, né? Nós falamos aqui da renovação verdadeira do espírito imortal, porque a palavra de Jesus no seu evangelho é uma chamada para nós nos renovarmos verdadeiramente. Tanto é que ele não foi falar, né, com aquelas criaturas que estavam verdadeiramente arraizadas, né, que estavam com bastante força nas religiões que eles já professavam. Mas ele foi buscar as pessoas mais simples, as pessoas que se encontravam em uma postura que ele já sabia, que estavam com a mente mais aberta para receber o vinho novo das suas lições. A energia nova, a energia que iria revigorar essas almas já bastante combalidas naquele momento em que ele esteve entre nós. E quantos de nós podemos asseverar que lá não nos encontrávamos, porquanto somos espíritos imortais e já detemos um número considerável de reencarnações? Então, é interessante observar na passagem que Jesus traz para nós, lá no Evangelho de Marcos, essa necessidade nossa de realmente nos renovarmos para compreender a tarefa que Jesus trouxe para nós. E eu falo isso, né? Estive aqui estudando já há um tempo essa passagem, porque como eu faço palestra em várias casas, aqui de Santo André, algumas aqui de São Bernardo também, nós observamos que tem pessoas que estão no salão ouvindo, né, a palestra, e quando nós vamos fazer uma oração, nós observamos que essas pessoas ainda trazem o ranço, né, de religiões que estão estatizadas, né, que estão estabelecidas já há muitos séculos. Então nós observamos que essas pessoas desejam, né, têm o desejo de renovação e melhoria, mas elas ainda trazem em si um pouco daquele ranço, né, dos ensinos dos seus avoengos, dos ensinos antigos. E nada contra, nós sabemos que com a oportunidade que o Senhor da vida nos concede, elas chegarão aonde é necessário chegar, porque nós também nos encontramos no caminho. Mas é interessante observar que o vinho novo da palavra de Jesus, da sua mensagem ainda hoje, passa muitas vezes desapercebido, porque nós não desejamos procurar a fundo esses ensinos e nos renovarmos verdadeiramente. Então a reflexão é interessante para que nós possamos fazer um autoexame e observar como que nós nos encontramos nesse determinado momento. Nós estamos verdadeiramente abertos de mente e sentimento para receber os ensinos de Jesus e passar a praticá-los?
colocá-los em prática, apesar de vencer as nossas deficiências, retirar de nós os vícios que angariamos ao longo das inúmeras reencarnações, lutar a todo custo para matar um leão por dia e poder chegar no final daquele dia e realmente, passando em revista tudo aquilo que realizamos ao longo desse dia que se finda, observar que nós já nos encontramos um pouquinho melhorado, porque ao longo desse dia nós conseguimos eliminar de nós já bastante vícios, bastante defeitos, que até então nós ainda fazíamos questão de carregá-los conosco. A que ponto nós nos encontramos hoje para absorver e nos modificarmos com relação aos ensinos de Jesus? Porque é interessante lembrar, como diz, a parábola, é muito difícil ainda para as pessoas, porque tem pessoas que ainda continuam colocando vinho velho nos odres velhos e não se permitir que esse vinho novo seja colocado em odres novos. Por isso que nós falamos também do chamado, para o evento que vai acontecer. É necessário que tratemos da infância, da pré-adolescência e da adolescência e da juventude. Refazer a mente dessas almas irmãs que são novas ainda como reencarnantes no planeta Terra, para que elas possam ir se fortalecendo a todo instante nos ensinos que Jesus, nosso Senhor e Mestre, nos concedeu. Quando se é adulto já e quando já tem aquele pensamento, que já está calcinado ali, dificilmente as criaturas se permitem se moldar novamente com os ensinos novos que chegam. Muitas vezes nós observamos criaturas que Jesus disse para nós há mais de 2000 anos da necessidade do perdão, a necessidade de perdoarmos. E nós observamos ainda hoje, 2025, terceiro milênio, século 21, que existem criaturas em nosso meio que ainda dizem assim: eu não perdoo, eu não perdoo, me magoou, ela não percebeu que estava me magoando, ela não percebeu que estava pisando no meu calo, ela me magoou pra caramba, eu não perdoo. E como eu ando nas casas espíritas, eu faço Santo André, faço Mauá, faço uma parte de São Paulo, São Bernardo e São Caetano também. Então nós observamos as casas e tem uns grupinhos, de criaturas que estão bem ligadas uns com os outros. Tem criaturas que acabam se afastando da casa espírita por conta de um melindre. Ora, o que Jesus diz para nós? Cadê o vinho novo? Nós não conseguimos limpar nossa mente ainda? Nossa mente ainda está com aquele vinho velho das coisas antigas? Nosso sentimento como se encontra? Será que estamos abertos para aquilo que é novo, para o Evangelho de Jesus? Novo entre aspas, porque está mais de 2000 anos para nós. A codificação kardeciana, quantas criaturas ainda hoje não conseguem compreender que é Jesus que voltou através do Espírito Verdade, o Consolador por Ele prometido, para abrir nossas mentes, dizendo tudo aquilo que naquele momento em que Ele esteve encarnado entre nós, Ele não tinha possibilidades de dizer, por conta do nosso intelecto, que ainda não estava tão desenvolvido quanto agora. Ora, temos nesse presente momento um intelecto bastante desenvolvido,
mas temos que desenvolver a outra asa, né, que é a asa da moral, intelecto e a asa da moral. O que nós observamos? O intelecto bastante desenvolvido realmente, mas a moral ainda deixa muito a desejar. Então, o que nós observamos nas andanças que nós fazemos, levando, né, a palavra de Jesus, a palavra do Consolador por Ele prometido, nas casas e para os irmãos que nós encontramos lá? Essa necessidade de uma vez por todas, de deixarmos, de nos limparmos de tudo aquilo que é velho para trás, o espírito de sistema, aquelas situaçõezinhas arcaicas que serviam para os nossos antepassados, mas que já não servem mais nos dias atuais para nós. A doutrina dos espíritos superiores, ela pede para nós a renovação, ela pede para nós que abramos nossas mentes e sentimentos como espíritos imortais que somos e possamos avançar de uma vez por todas para o mundo de regeneração. Quantas situações que nós podemos aproveitar verdadeiramente para a nossa renovação e ainda encontramos dificuldades. Ora, é importante lembrar que Jesus é o vinho novo, nos traz uma proposta nova de abrirmos nossa mente e observar o mundo e perceber que o meu próximo, o meu semelhante, é tão importante e necessário para a minha evolução como espírito imortal como a mim mesmo. E eu devo amá-lo, eu devo respeitá-lo, procurar compreendê-lo. Se eu não puder ajudar, que eu não seja pedra de tropeço, mas se eu puder ajudar, que eu possa verdadeiramente ajudar. Então, se absorvermos verdadeiramente os ensinos que Jesus nos trouxe e os ensinos que a codificação kardeciana vem trazer, porque ela coloca novas luzes sobre aquilo que Jesus nos deixou, né? De uma forma, né, como dizer assim, análoga, que ele coloca de propósito para que não seja deturpado os seus ensinos através das parábolas. Nós temos que procurar o significado verdadeiro e ver como que nós estamos nos comportando com relação a esses ensinos. Ora, eu sei, vocês poderão pensar, falar é fácil. Sim, quando nós estudamos, quando nós pesquisamos, quando nós lutamos para absorver os ensinos que estão contidos nos ensinos de Jesus, nós achamos realmente fácil falar. Mas nós não podemos ser hipócritas. Então, aquilo que nós falamos, nós colocamos no nosso cotidiano. É pesado pra caramba, é muito duro, porque seguir os ensinos de Jesus, caminhar nas suas pegadas, não é para qualquer um. Eu já falei aqui algumas vezes, eu fico com o José Raul Teixeira. Lembra do Raul Teixeira? Ele diz assim para nós: ser espírita não é para qualquer um. Ser espírita não é para qualquer um. Porque muita gente entra na casa espírita, mas o espiritismo não entra na pessoa. Porque ser espírita é muito duro, é muito pesado. Nossos ombros, eles se vergam com o peso da doutrina dos espíritos superiores, porque nós aprendemos com Jesus e com os espíritos superiores que nós temos que fechar a nossa boca. Quantos insultos que nós não sofremos ao longo do dia. Lembra que André Luiz traz para nós, né, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos mostra a necessidade, muitas vezes, de usarmos a água da paz, não é? Aquela aguinha da paz, quando a criatura pisa no seu calcanhar,
Quando a criatura quer te chamar para a briga, você bota um gole d'água na boca e você segura a água na boca para você não entrar em conflito e ter problemas depois, que por conta de 1 minuto você terá arrependimento por um longo tempo. Então, quando nós lutamos para absorver os ensinos contidos no Evangelho de Jesus e na codificação kardeciana, nós estamos nos comprometendo a sermos bons, a sermos melhores, a sermos vasos puros para esse vinho novo da proposta de Jesus. Então nós sofremos, porque Jesus não diz para nós, que aqueles que o seguirem, tome a sua cruz e me siga, que seria um seguidor alegre e feliz, porque ele, sendo o que é, ele teve como prêmio naquele seu momento o que recebeu de nós, e os seus seguidores também, se observarmos a trajetória dos apóstolos, nós vamos observar que de 12 apóstolos, teve um que desencarnou de forma natural, porque os demais tiveram que amargar mortes difíceis e dolorosas. Então, para nós que abraçamos os ensinos de Jesus e que abraçamos a codificação kardeciana e nos esforçamos pela nossa renovação para que possamos nos tornar verdadeiramente aqueles recipientes, aqueles vasos novos, para que esse vinho novo da proposta do Cristo renove a nós e possamos servir a humanidade a qual nos encontramos servindo, nós temos que nos doar verdadeiramente e não esperar reconhecimento da parte de ninguém, porque quantas e quantas vezes as criaturas acabam se perdendo ao longo do caminho porque estava esperando o reconhecimento das criaturas. Ora, Jesus nos alerta naquele momento: no mundo só tereis aflições, mas eu venci o mundo, vencei-o também vós. E se nós estamos aqui e somos cristãos, então nós devemos saber que ser cristão é como diz o Raul Teixeira, porque cristão e espírita é uma e a mesma coisa, é para os fortes. Os fracos se contentam com a ilusão do mundo material que está daquela porta para fora, mas nós que somos cristãos e que somos espíritas e conhecemos a verdade, nós sabemos que a nossa atual trajetória para ser realmente vitoriosa, ela tem que ser sacrificial. É calar quando alguém se acha na posição de melhor e de maior. É ouvir muito, refletir bastante e perguntar: se fosse Jesus nesse momento, qual seria a sua atitude com relação a todo esse desaforo que as criaturas estão jogando sobre nós? Como ele se portaria? Estudando o Evangelho de Jesus e a codificação kardeciana, eu não achei até agora nenhuma passagem em que ele revidou aos seus algozes, ou seja, a nós ignorantes em termos de conhecimento das leis do Criador, que ele veio por amor a nós trazer para nosso conhecimento e para nosso crescimento espiritual no futuro, para que realmente, conhecendo as leis do Criador, viéssemos a nos renovar como espíritos imortais e deixar aquele ciclo vicioso,
de encarna e desencarna no planeta de provas e expiações, partindo para o planeta de regeneração. Pois espíritos milenares nós somos, então está na hora de darmos um basta a esse ciclo, né? Reencarnatório, né? Encarna, desencarna no planeta de provas e expiações. Mas para tanto é fundamental que nós consigamos realmente nos limparmos de toda a sujeirada que angariamos ao longo dos séculos e possamos, como um vaso limpo, recebendo esse vinho novo dos ensinos de Jesus, que possamos fazer com que esse vinho nos transforme, transformando a coletividade a qual nos encontramos inserido através do nosso exemplo. Então, é fundamental para nós observar os ensinos de Jesus e nos esforçarmos por colocar em prática. Mas não precisa você praticar de forma exteriorizada, porque no começo teremos grandes dificuldades, mas é fundamental que nós praticamos de forma interiorizada, vencendo a nós mesmos, vencendo as nossas dificuldades, pois eu garanto que não são poucas. Como eu disse para mim e o pessoal lá do Joana d'Arc da minha casa, né? Talvez para vocês seja fichinha, né? Mas para nós ainda temos essa dificuldade. Então, a proposta da noite, a reflexão a respeito da parábola, né? Vinho novo em odres velhos, né? Vai estourar o odre. A nossa casa mental, nós, espíritos imortais, temos que nos renovar. Temos que estar verdadeiramente dispostos a sermos renovados pelos ensinos do Mestre querido, permitir que tudo aquilo que foi aprendido com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos irmãos de tempos atrás, que não é bom, que já não serve para nós nos dias atuais, que possa ceder espaço para os ensinos novos do Evangelho de Jesus. Minha mamãe querida, ela enxergava o Evangelho de Jesus de uma maneira. Eu enxergo o Evangelho de Jesus com outra maneira. E tenho certeza que minhas netinhas irão enxergar de uma maneira diferente ainda. Então é fundamental que a gente possa observar odres novos para o vinho novo. E que esse vinho novo possa realmente tocar o vaso novo e que ele possa realmente fazer o efeito, trazer alegria, trazer união, trazer esse contato gostoso, essa vibração harmoniosa quando nos encontramos e nos sentimos alegres e nos sentimos felizes por estarmos no meio, na casa espírita que nos abraça e que todos partilham do mesmo desejo de superação, de renovação. Não mais o pensamento antigo, o espírito de sistema, mas o pensamento novo de Jesus, nosso Senhor e Mestre, e que a espiritualidade amiga e superior desta casa que nos envolve quer realmente que nós possamos estarmos limpos verdadeiramente para receber esse vinho novo da mensagem de Jesus, da mensagem da codificação kardeciana, o Consolador por ele prometido. É a reflexão da noite que nós trazemos nesse momento para cá. E vale lembrar, tá? Lembra, ó, os ouvidos mais próximos são os meus. Então, é para nós crescermos juntos, refletirmos juntos. Se você não sabia direito o que você ia fazer depois que retornar ao seu lar, então aproveite essa oportunidade. Faça uma reflexão a respeito do que nós estamos falando hoje. Tudo bem? Fica aí o convite. E também, por favor, não esqueçam, né, do dia 7 de setembro, das 8 às 12h30, no Joana de Ângeles, ali em Santo André, Vila Palmares, me parece, né, próximo ali do Cadeião,
a 7ª jornada espírita pela valorização da vida. Muita paz, muita luz, e que possamos prosseguir trabalhando firmes e fortes. Toda vez que um de nós cairmos, que tenhamos os braços amorosos dos amigos para nos levantar e nos incentivar na caminhada. Amém. Tudo bem? É a reflexão da noite, gente. Muita paz, muita luz para todos. E muito obrigado, pela acolhida, muito obrigado pela casa, que é sempre prazeroso a gente chegar aqui e ter vocês aqui. Muito obrigado. Ótima noite a todos. Amém. Eu agradeço imensamente. Fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento novamente a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria e a todas as falanges de mentores e trabalhadores do bem. E vamos agradecer por mais esta noite, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, de aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, esse mestre tão amado, tão querido, que possamos levar em nossos corações a mensagem que dita e que possamos colocá-la em prática. Como disse o expositor, não é fácil praticar o Evangelho de Jesus, mas é essencial que o façamos para a nossa evolução, para a nossa melhora, para o nosso aprimoramento. Então, vamos nesse momento olhar para dentro de cada um de nós e lembrar daquele amigo querido que nos acompanha todos os dias, que nos acompanha desde que nascemos e que nem sempre lembramos de agradecer por todas as coisas boas que Ele nos faz, por todas as coisas maravilhosas que Ele nos mostra, pelos caminhos certos que Ele nos indica, pela família boa que Ele nos colocou, por todas as coisas boas que Ele nos conduz. E vamos pedir perdão também por todas as vezes que não o escutamos e de alguma forma nos arrependemos, porque Ele estava nos apontando o caminho certo, o que devíamos verdadeiramente fazer. E por teimosia ou ignorância, não lhe damos o ouvido e não seguimos as suas orientações. E é assim, na certeza maior de que esse Pai maravilhoso nos ama, nos protege e nos acolhe em todos os momentos, que nós vamos agradecê-lo, e a todos que nos acolhem nos momentos de sofrimento, de aflições, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que é nosso Deus, agora e sempre.